página 25. Vou ler o segundo parágrafo. As forças continuamente doadoras de vida, ou seja, a outra corrente, atuam no sistema muscular e sanguíneo, e em tudo que com este se relaciona. Então, se eu não der uma lida no anterior, vai ficar difícil de compreender. Então, vou ler aqui de novo. Isto posto, tem mais alguma coisa que foi posto anteriormente. Mas, deixa eu ver se eu lembro, que aí eu falo. O que ele fala aqui anteriormente é de que se a Terra, tem gente que fala que se o homem não tivesse na Terra, a Terra seria muito mais, né, a natureza se recomporia, tal, mas que ele diz que, quer dizer, ele não diz que isso não é verdade, eu que estou dizendo isso, mas o que ele diz é que a Terra e os animais e tudo teve toda uma evolução conjunta que não faz sentido existir um sem o outro. Que se não existissem os animais e as plantas, não teria também, não teria também, que não seria a mesma coisa a Terra, porque tem uma contribuição que o homem faz na Terra, até com o próprio cadáver que ele se põe na Terra, né, que se planta na Terra. Então, ó, aí ele diz aqui, as substâncias que são entregues à Terra no cadáver humano são substâncias transformadas, diferente das que o homem recebeu ao nascer. Então, ele diz que o que o homem adquire, né, de espiritualidade mesmo, na Terra, ele leva consigo, né? Esse cadáver, quando é enterrado, ou as cinzas, né? Ele, de alguma forma, contribui para a Terra, que é uma forma é como se viessem gotinhas do suprassensível para o sensível, para a Terra, para o físico, né? Então, ele fala que sem cadáveres humanos a Terra estaria morta por muito tempo. Aí que começa, isto posto, podemos indagar qual é, afinal, a atuação das forças mortas sobre a natureza humana? Atuam, de fato, sobre a natureza morta, sobre a natureza humana, as forças mortíferas que predominam na natureza exterior. Pois se o homem não propiciasse à natureza exterior vivificação constante, ela teria de perecer. Como atuam, pois, essas forças mortíferas na natureza humana? Atuam de tal maneira que o homem, por seu intermédio, produz todas aquelas organizações que se estendem do sistema ósseo ao sistema nervoso. Há uma grande diferença intrínseca entre o que é construído pelos ossos e tudo que lhes é afim, e aquilo que é elaborado pelos outros sistemas. As forças mortíferas irradiam para dentro de nós, deixando-as intactas, somos homens ósseos. Mas as forças letais penetram em nós mais profundamente. Nós as enfraquecemos, e com isso somos homens dotados de nervos. Que é um nervo? Algo que quer constantemente transformar-se em osso, sendo impedido de fazê-lo por estar em relação com elementos não ósseos ou não nervosos da natureza humana. O nervo sempre quer ossificar-se, é sempre impelido a morrer, tal qual o osso que no homem é sempre algo morto em alto grau. Parêntese. No osso animal, as condições são diversas. Ele é muito mais vitalizado que o osso humano. Podemos, portanto, imaginar um lado da natureza humana dizendo que a corrente mortífera atua nos sistemas ósseo e nervoso. Este é o primeiro polo. Aí que vem essa outra parágrafo que eu ia começar. As forças continuamente doadoras de vida, ou seja, a outra corrente, atuam nos sistemas muscular e sanguíneo, e em tudo que com este se relaciona. Os nervos só não são ossos por estarem ligados de tal forma ao sistema sanguíneo muscular que sua tendência ossificadora se opõe às forças que atuam no sangue e nos músculos. O nervo só deixa de transformar-se em osso
porque o sistema sanguíneo e muscular se lhe opõe, impedindo a ossificação. Se durante o crescimento existe uma relação incorreta entre o osso de um lado e o sangue e os músculos de outro, surge o raquitismo, que é um impedimento por parte da natureza sanguínea e muscular à desvitalização correta do osso. Daí a extraordinária importância de uma correta inter-relação entre o sistema muscular sanguíneo de um lado e o ósseo nervoso de outro. À medida que o sistema ósseo nervoso avança em nosso olho, o sistema ósseo ficando no envoltório e penetrando no olho apenas uma debilidade, ou seja, o nervo, surge no olho a possibilidade de uma união entre a natureza volitiva do músculo e do sangue e a atividade representativa do sistema ósseo nervoso. Remontamos assim a um fato que teve papel importante na ciência antiga, mas que é ridicularizado pela ciência moderna como ideia infantil. Só que, com certeza, ela o abordará novamente, embora de outra forma. Alguma dúvida até aqui? Não, tá tudo bem. Os antigos sempre sentiram em sua ciência um parentesco entre a medula óssea, a substância dos nervos, e a medula, perdão, entre a medula nervosa, substâncias dos nervos, e a medula óssea, ou substância dos ossos. Segundo eles, o homem pensava tanto com os ossos quanto com os nervos. Isto, aliás, é a verdade. Tudo o que temos em matéria de ciências exatas devemos à capacidade de nosso sistema ósseo. Porque o homem é capaz de desenvolver, por exemplo, a geometria. Os animais superiores não possuem geometria, como se vê por sua maneira de viver. Não passa de um contrassenso o fato de alguns dizerem que talvez esses animais a possuam, só que não podemos percebê-lo. É o homem, pois, quem desenvolve a geometria. Mas como ele chega, por exemplo, à representação mental de um triângulo, quem realmente reflete sobre o fato de o homem desenvolver a ideia do triângulo deve achar maravilhoso que ele produza apenas pela fantasia geométrico-matemática o triângulo abstrato que na vida concreta não se encontra em lugar nenhum. Há uma coisa desconhecida atrás dos acontecimentos visíveis do mundo. Imaginem, por exemplo, estarem os senhores de pé em qualquer lugar desta sala. Como seres humanos suprassensíveis, realizam em certos momentos movimentos curiosos, que normalmente desconhecem, mais ou menos assim. Caminham um pouco para um lado, voltam um tanto para o outro e depois retornam aos seus lugares. Uma linha espacial que fica inconsciente, traçada pelos senhores, estende-se de fato, como um movimento triangular. Tais movimentos existem de fato, só que os senhores não os percebem. Mas pelo fato de terem sua espinha dorsal na vertical, acham-se dentro do plano onde esses movimentos se realizam. E aí tem um desenho que aqui não aparece, mas é um desenho de um triângulo, tá? Que eu tenho no livro, eu vi aqui. O animal não está dentro desse plano, sua medula espinhal acha-se na horizontal, isto é, em posição diferente. Nesse caso, esses movimentos não são executados. O homem, por ter medula espinhal na posição vertical, está no plano em que o movimento é executado. Não chega a conscientizá-lo a ponto de constatar: eu danço continuamente no triângulo. Mas ao desenhar um triângulo, diz: isto é um triângulo. Na verdade, esse é um movimento executado inconscientemente e ele realiza no cosmos. Esses movimentos que os senhores fixam na geometria ao fazer figuras geométricas, os senhores executam com a Terra. A Terra não tem apenas o movimento que lhe atribui a cosmovisão copernicana. Tem ainda movimentos bem diversos e artísticos, eles são constantemente executados. Existem ainda movimentos bem mais complicados, tal como os encontramos nas linhas dos corpos geométricos. O cubo, o octaedro, o dodecaedro, o icosaedro, etc.
Esses corpos não são inventados, são realidade, embora inconsciente, são realidade, embora inconsciente. Nessas, e ainda em outras formas sólidas, há curiosas reminiscências dessa sabedoria inconsciente aos homens. Isso é provocado pelo fato de o nosso sistema ósseo possuir um conhecimento essencial, mas com sua consciência os senhores não alcançam o sistema ósseo. A consciência disso morreu e é apenas refletida nas figuras de geometria que o homem realiza como imagens. O homem está integrado no cosmos. Enquanto está desenvolvendo a geometria, imita o que ele próprio faz no cosmos. Tudo bem até aqui? Tá, tudo bem, Valquíria. O que eu queria, você falou lá em cima, tem um estudo que fala sobre a questão da parte ocular, que hoje eu até recebi o e-mail aqui, mas ainda não li. Mas acho que no resumo está dizendo alguma coisa que confere com o que você está me passando agora nessa leitura. Um estudo científico que diz, comprovando da questão, não sei se tem a ver, por isso que eu estou falando com você, querendo dizer que a partir da nossa visão, quando a gente, é bom até evitar usar óculos escuros e a gente poder pegar o sol, que vai de meio-dia às 2. Então foi comprovado pela ciência agora que é para a gente pegar mesmo esse sol para adquirir a vitamina D. Eu não sei se está dentro desse contexto, mas quando você falou da questão do olhar, me veio logo essa leitura que eu ainda não fiz, até vou te encaminhar, que foi uma pesquisa que fizeram. Acho que está dentro do tema, não é? Quando ele fala do olho, deixa eu rever aqui, peraí. Ele está É, falando da ligação do olho, porque ele está falando de osso e nervo, né? E aí ele fala do olho que tem essa cavidade, cavidade óssea, né? E só tem um nervo que liga lá. Você já certamente já viu um desenho do olho, né? Do olho humano. Então é um o nervo nervo, óptico, né? Esse nervo óptico. nervo óptico, tal, exatamente, tal do nervo óptico. Então aí ele fala isso, porque anteriormente ele estava falando no estudo anterior de de que os olhos são como que a visão, né? O sentido da visão, que os olhos eles têm como que uns tentáculos. É como que o sentido da visão é similar ao tato. É como se algo do olho, né, os tentáculos, tocassem lá no que vê, entendeu? E aí é que ele está falando, que ele falou dos nervos, né, e dos ossos, tá? Então aí nesse sentido que ele fala do olho aí. Aí não sei se tem a ver com história do sol, não. Aí no Eu vou caso, depois ele verificar, está entendi. falando da geometria, porque eu acho que ele vai chegar à conclusão é isso, porque ele fala da geometria, porque ele está falando de nervos e ossos, e aí começa a falar de geometria, né? Primeiro ele está falando que o triângulo ele existe inconscientemente, que faz um caminho, você andando faz um caminho, faz um triângulo sem perceber. E, e aí você desenha, você fala, isso é um triângulo, mas o triângulo é uma coisa que não existe, né, concretamente, né? Ele é até tem na biografia dele, do Steiner, ele em algum momento ele falou que ele chegou à conclusão de que o mundo do pensamento ele é um mundo por si só. E foi através da geometria. Quando ele começou assim a ver, imaginar, né, estudar geometria, ver tudo, aí ele viu que ali tem todo um universo que é
O universo por si só é um plano, sabe assim, tem um mundo ali, né? O mundo do pensamento, ele é um mundo que existe, né? Então ele está falando com relação à geometria, que ao fazer figuras geométricas, a gente executa com a Terra. Ele fala os vários tipos de figura geométrica, né? Que o homem faz com a Terra. Não sei se eu já li. Estamos de um lado, o homem está integrado no cosmos, enquanto está desenvolvendo a geometria, ele imita o próprio cosmos. Isso. Estamos de um lado olhando para um mundo que também nos inclui e que se acha num processo contínuo de perecimento. De outro lado, vemos tudo que se estende até as forças do nosso sistema sanguíneo muscular. Esse se encontra no modo contínuo, em constante flutuação, vir a ser, nascimento. É totalmente geminal, nada há nele de morto. Suspendemos em nós o processo de perecimento e só nós, como homens, podemos fazê-lo, levando a vida ao que é moribundo. Então, ele está falando que, primeiro, ele falou que o sistema ósseo e o sistema nervoso, eles são meio mortos, né? O osso, você vê, o osso é um mineral, né? Então, ele chama de morto nesse sentido, ele não tem movimento, não tem vida ali, né? E ele fala que o nervo, ele está quase virando osso, ele está prestes a morrer. E aí, no caso do outro lado do sistema, que é o sistema sanguíneo muscular, né, que é a circulação da gente, né, os músculos, eles estão num vir a ser, num nascimento, eles são muito vivos, né? E não tem nada de morto. Suspendemos em nós o processo de perecimento. Então, então ele começa essa frase, na verdade, dizendo: estamos de um lado olhando para o mundo que também nos inclui, o que se acha no processo contínuo de perecimento, quer dizer, de morte, né? E aí, do outro lado, tem esse lado supervivo, que é o sistema sanguíneo muscular, né? E suspendemos em nós o processo de perecimento, e só nós, como homens, podemos fazê-lo, levando vida ao que é moribundo. Então, essa combinação desses polos, né, sanguíneo muscular e ósseo, como é que fala? Nervoso. Então, se o homem, agora ele volta a falar, se o homem não existisse na Terra, a morte ter seria espalhado em todo o processo terrestre, e a Terra como um todo teria passado a uma grande cristalização, mas os cristais individuais não se teriam mantido. Nós arrebatamos os cristais individuais à grande cristalização e conservamos-los enquanto precisamos deles para a nossa evolução humana. Com isso também mantemos a vida da Terra. De fato, somos nós, homens, que mantemos a vida da Terra, não podendo ser excluídos da vida terrestre. Por isso, Eduard von Hartmann tinha um pensamento realista ao desejar, movido por seu pessimismo, que a humanidade fosse um dia tão amadurecida que todos os homens cometessem suicídio. Isso é fato, é um filósofo que dizia isso, que os homens são movidos por um pessimismo, uma coisa que tem um pensamento bem pessimista mesmo, né? E que o homem seria feliz se parasse de existir. Então, essa era a visão desse filósofo. Então, nem é preciso acrescentar este outro desejo de Hartmann, fruto da limitação da cosmovisão científica. Como o suicídio coletivo dos homens não lhe bastasse, ele ainda queria fazer explodir o globo terrestre por meio de um empreendimento bem planejado. Isso nem seria preciso, bastaria determinar o dia do grande suicídio, a Terra iria lentamente pelos ares de maneira espontânea, pois sem aquilo que os homens implantam na Terra, a evolução terrestre não pode prosseguir. Devemos compenetrar-nos sentimentalmente desse conhecimento. É mistério que essas coisas fiquem bem compreendidas na atualidade. Bom, você vê que é interessante, né? Porque existe essa visão de que o homem se tirasse na Terra, mas não, é importante a presença do homem, ele tem o que contribuir na Terra, porque, na verdade, é uma evolução junto.
a Terra está evoluindo junto com o homem. Não adianta tirar um e tirar outro, né? Então, por mais que pareça, tem esse lado que a gente sabe que está, né? Que tem um lado que está detonando com a Terra, mas a gente sabe que sem os homens, não, sem o ser humano, não existiria a Terra, né? Ó, eu parei de A compartilhar, porque. guerra, né? Mesmo a Oi? questão da guerra também. A questão agora desse senhor lá na Rússia, fazendo esse ataque todo, você vê que a gente está vivendo esse texto atualmente, né? É uma Sim, questão que sim. agora me fez pensar muito, mas sem o homem, né? Por isso nós não podemos perder a esperança, entende? Não, E realmente. continuar, não é?